Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, nós estamos falando da encarnação dos Espíritos. Falando sobre especificamente o tema a alma, ainda temos mais uma indagação feita aos Espíritos por Kardec. A questão número 143, Kardec faz a seguinte pergunta: por que todos os Espíritos não definem do mesmo modo a alma? E a resposta foi a seguinte: os Espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há Espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há Espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Né? Ou seja, é de acordo também com o conhecimento, o grau intelectual dos espíritos, porque a resposta ela pode divergir de acordo, né, com o grau evolutivo de cada espírito. E nós temos aqui um comentário feito pelo espírito Miramês sobre essa questão, para a gente poder abranger mais, fazer aqui uma reflexão. Né? Denominadas definições, vamos ver o que o espírito Miramês comenta sobre isso. Né? As diferentes definições sobre a alma são uma prova de que os espíritos não se encontram em um só nível de entendimento. Conhecer a si mesmo somente é possível depois de uma maturidade mais profunda, de modo que o espírito desperte para o amor e a sabedoria. Estamos em um caminho infinito, como que subindo para os cimos da verdade, e a fila é, pois, interminável, de grande sorte que cada criatura se encontra em uma posição na escala grandiosa do entendimento. Existem definições sobre a alma que assustam, por vezes, certos iniciantes na verdade do espírito, mas todas elas passam e somente a verdade fica de pé, porque o tempo é o melhor selecionador no que se refere às leis espirituais. Podemos comparar muitos espíritos que comunicam com os homens pelos processos mediúnicos, com os mesmos homens, ou seja, aí tem aquela questão, né? Existe o princípio da universalidade. Né? Quando existe a comunicação mediúnica, se você só recebe uma comunicação naquele mesmo lugar, com aquele mesmo médium, então essa informação ela precisa passar pelo crivo, porque é uma informação isolada. O princípio da universalidade, né? Ele são comunicações que vêm de todas as partes por várias pessoas, e aí você começa a ter aquela confirmação daquela comunicação. Mas seguindo aqui, né? A morte não é sinônimo de evolução, pois passamos para o lado de cá, trazendo conosco o que realmente somos. O homem, ainda mesmo os mais esclarecidos na ciência, se perdem para explicar o comportamento do corpo humano e, por vezes, não entendem de maneira perfeita nem o funcionamento, por exemplo, do próprio fígado, mas sabem dar algumas explicações sobre o mesmo e sobre outros órgãos. Não obstante, há muita controvérsia dentro da medicina e somente o tempo qualificará as melhores teorias, quando elas forem sustentadas pela prática que se confirma. Né? Ou seja, existe toda uma experimentação para que aquilo de fato seja uma verdade absoluta, né? Dentro daquele tema específico. Né? Assim também ocorre no mundo dos espíritos. As variedades de inteligência que se comunicam com as criaturas humanas não são verdadeiros sábios. Na maioria são pseudo-sábios, quase todos com boa vontade. A literatura e os conceitos espiritualistas hão de sofrer reparos pelas mãos do progresso. Essa é uma lei. Tudo muda para melhorar, caso contrário, paramos no tempo e no espaço. Quem avança deixa para trás velhas experiências, renovando-as para a grandeza da vida. Não devemos nos assustar com todas as definições que são dadas. Elas
não alteram a verdade. São processos que o amanhã se encarregará de modificar, se não estiverem certas. E nós continuaremos a caminhar. As crianças fazem coisas de crianças e os adultos coisas de adultos. Os espíritos altamente evoluídos, quando por misericórdia estagiam na Terra, medem o que pode falar e analisam o que podem fazer, sabendo que a verdade é relativa. Não violentam as consciências com o que elas não podem compreender. Os espíritos não definem do mesmo modo a alma, por serem elas diversificadas na escala evolutiva. É nesse sentido que há diversidades de religiões no mundo material, para ajudarem a todos na subida para Deus. Ou seja, né, a diversidade é um fator que está entre as nossas, no nosso planeta, né? Por isso que é tão importante respeitá-las, porque existem divergências de opiniões e todas elas caminham na direção do progresso, do conhecimento, da evolução, né? Eis aí o amor do Criador para com as criaturas. Em um futuro bem distante, há de se cumprir a afirmativa de Jesus, de que haverá um só pastor e um só rebanho selecionado por direito, como almas afins suportando uma verdade maior que virá. Ou seja, e aqui termina o comentário de Miramês, né? Nós percebemos, né, quando nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós somos pessoas, seres que estão buscando, né, conhecimento, melhorando o nosso grau de conhecimento, intelectualidade e o grau também moral, ou quão bom nós somos, né, para com o nosso próximo. E quando nós desencarnamos, estamos no mundo espiritual, levamos conosco a nossa essência. Se formos aqui pessoas que procurou fazer muito bem, carregaremos isso conosco. E se nós já também formos espíritos, seres que evoluímos bastante no campo da ciência, da intelectualidade, do conhecimento, levaremos conosco também esse conhecimento. Acontece que, quando existem essas comunicações, os espíritos que muitas vezes se comunicam, né, aqui na Terra, eles são espíritos também que têm um certo grau evolutivo. Não são todos sábios e também alguns são, de uma certa forma, deficientes, ou seja, ainda tem pontos de evolutivo, ou seja, tem uma certa ignorância. Nós fomos todos criados simples e ignorantes. Então, de encarnação em encarnação, nós vamos adquirindo conhecimento. Então, quando há uma comunicação, na grande maioria, essa comunicação é feita por espíritos que ainda não têm uma totalidade de grau evolutivo suficiente para responder tudo de forma igual. E aí existe também a outra coisa, né, que é o nosso vocabulário. A comunicação aqui no planeta Terra, ela ainda deixa a desejar. Existem palavras de duplo sentido que também dificultam esse entendimento. Tá? Então, este é o ponto, né? Por isso que existe essa divergência. Mas o importante é que todos, né, entendem que há um ponto em comum, que é a evolução, né? Visando o quê? Visando que o espírito se torne melhor. Então, dentro dessa questão da alma, né, a gente sabe que a alma pré-existe ao corpo físico. Agora, a definição de alma, como nós colocamos aqui dentro de um determinado contexto, quando nós estamos encarnados, né, colocamos aqui no sentido de alma. E quando nós não estamos mais encarnados, estamos no plano espiritual, espírito. Porém, se trata da mesma coisa. Obviamente que um está encarnado e o outro, quando não está mais no corpo físico, está no plano espiritual, nós chamamos de espírito. Aqui para a gente poder separar e trazer um pouco assim de contexto, né, da própria questão. Então eu acredito que para que a gente não receba nenhuma comunicação, ou no próprio livro dos médiuns, né, Kardec nos estimula a buscar o conhecimento para que a gente tenha esse critério, passe pelo crivo, né? E aí a gente precisa entender. Vem uma mensagem, essa mensagem ela tem um cunho isolado, essa mensagem é uma verdade que já passou para outros, né, vamos dizer assim, para outros locais, com outros médios, né? Enfim, tudo isso precisa ter um critério, senão a gente acaba se tornando, né, acabamos sendo enganados, né, por aquela própria mensagem. Por isso que nós devemos seguir aquela máxima, né? Devemos nos amar, mas também devemos nos instruir. E de que forma que a gente faz isso? Estudando a doutrina espírita, através, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né? E sim, todas as outras doutrinas, para que nos dê base, para que nos dê conteúdo suficiente para entendermos, né, essas divergências de ideias, até porque somos seres que estamos cada um num determinado grau. Então, às vezes, respondemos, né, de forma diferente, justamente porque
é o nosso entendimento sobre aquele determinado assunto. Por isso que é importante o estudo, para que não haja, né, essa confusão e que isso não atrapalhe, né, o que é certo, o que faz sentido, né, e aquelas coisas que nós devemos tratar de forma isolada, né, não considerar aquilo como verdade até que se concretize, até que se confirme através da prática, né, através do princípio da universalidade, por exemplo, aqui nesse contexto, tá ok? Mas enfim, novamente trouxemos aqui, né, o conteúdo, né, da palavra alma, para vocês, né, verem como isso ainda é bastante amplo, porém, como já foi dito aqui, de acordo com a denominação que se coloca, ou o contexto que se coloca, chamamos de alma, e depois podemos, quando não estamos encarnados, chamamos de espírito, e os espíritos que se comunicam e trazem conhecimento através dos médios, também são espíritos que estão buscando, né, um grau evolutivo, e eles também têm uma certa deficiência, por isso que há uma divergência, né, se assim podemos dizer, nas ideias, né, nas palavras, né, naquele conteúdo que está sendo passado, ok? Mas eu acredito que deu para entender bem essa lição, eu acho que é um ponto importante, por isso que nós devemos estar sempre preocupados com o entendimento das coisas, né? Não sair por aí, de repente, ignorando aquilo que é colocado, mas sempre com o critério, passando pelo crivo da razão, pelo crivo, né, da certeza. E como é que a gente busca isso? Através do estudo, através do conhecimento da doutrina, né? Através desse conhecimento não só da questão religiosa, mas da questão também do conhecimento das coisas, da questão filosófica, né? Que acho que é tão importante quanto, que nos dá bagagem suficiente para entender se aquilo é um fato isolado e devemos, né, tratar de forma isolada, ou se aquilo realmente é um fato que se confirma. E aí sim acaba se tornando uma verdade relativo, né, àquele momento, né, que estamos vivendo, né, no planeta, ok? Eu agradeço mais uma vez e até a próxima semana, se Deus quiser.